Good morning, guys. How are you? I am fine. Hoje nós vamos continuar ainda sobre a unidade 3, que tem como título Global World. Na última aula vimos um pouquinho sobre countries e sobre nationalities, certo? Hoje nós vamos continuar um pouquinho falando sobre esse assunto. Na página 31, vocês vão ver o writing. O writing é a parte do nosso livro onde vocês devem escrever, certo? Ela fala um pouquinho sobre an International Celebrity Profile, certo? Vocês já viram que é um profile, que é algo que tem os dados pessoais, certo? Seja de alguém, de algum famoso, seja até o seu profile. Na questão 1, vocês irão ler o profile dessa celebridade internacional e completar as informações, certo? O profile é de Milena Markovna Kanis, profession actress, nationality American, birth date August 14, 1983, birthplace Kyiv, Ukrainian, claim to fame Lily is the movie Black Swan 2010. Então, de acordo com esse profile, certo? Dessa celebridade internacional, vocês irão completar esse texto aqui de acordo com as informações desse profile. E na questão 2, vocês irão criar o profile de vocês. Essa atividade vai ser feita no caderno, certo? Vocês criam do jeito que está aqui, ó. Celebrity Profile. E aí, de acordo com essas perguntas, ou seja, de acordo com essas informações, vocês vão inserir informações de vocês. Ainda na página 31, tem o Lesson, que é o Celebrity Quiz. É um quiz de celebridade, certo? Eu vou estar passando o áudio para vocês e vocês respondem a questão 1 e 2, certo? Na questão 1, vocês irão marcar sobre o que esse quiz está falando e na questão 2, vocês irão escutar novamente e escrever as nacionalidades das pessoas que estão citadas aí. É importante que vocês escutem o áudio para responder essas questões. Caso ainda tenha dúvida, escuta novamente, certo? O inglês, ele é essencial que a gente escute bem para que a pronúncia seja bem também. Agora vamos para a gramática da nossa unidade, certo? Vimos na unidade anterior, falamos sobre o verbo to be na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, certo? Nesta unidade, nós vamos aprender um pouquinho o primeiro tempo verbal do presente, que é o simple present, certo? Esse tempo verbal é um tempo verbal simples, porém que existem algumas regras e algumas exceções, certo? Esse tempo verbal são falas do nosso dia a dia correspondente ao presente do indicativo, certo? Então, o tempo verbal é o presente, certo? No presente do indicativo. Temos esse exemplo. You play football, certo? Essa frase, ela está no presente, ou seja, no simple present. Nós observamos isso porque por conta do verbo. O verbo ele está na sua forma base, na sua forma original, certo? Então, essa frase está no simple present. Observando essa frase abaixo, he plays football, vocês observam que houve uma mudança no verbo, ou seja, foi acrescentado um S. Mas eu acrescentei S porque mudou o meu pronome, certo? O meu pronome não é mais you, o meu pronome é he. E vocês sabem que he, she, it, certo? Esses três pronomes, eles estão na terceira pessoa do singular. Então, nas frases, sempre vai ocorrer mudanças quando esse pronome estiver presente,
certo? Então, esse S aqui, certo? Ele está indicando que o meu pronome está na terceira pessoa do singular, ok? Então, a frase, o verbo, ele continua com o mesmo sentido, ou seja, ele vai estar no presente e possui a mesma tradução. O que muda é que esse S, ele está se referindo ao meu pronome, que é he, certo? Que significa ele. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão pausar o vídeo e vão copiar isso aqui no caderno. Vou copiar mais um pouco para a gente aprofundar mais o assunto, vocês também vão copiar no caderno, certo? E agora eu trago para vocês algumas regras, certo? Porém com algumas exceções para o uso dos verbos no Simple Present, certo? A conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Eu já falei para vocês que a terceira pessoa do singular é he, she e it, certo? Quando a frase vier com algum desses pronomes, o verbo, vai haver modificação no verbo, certo? Por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei para vocês, nós acrescentamos o S no verbo, ou seja, na maioria das frases dos verbos, nós acrescentamos o S no verbo, que indica que a frase está no Simple Present, certo? Mas aí eu vou mostrar para vocês algumas exceções dessa regra. Verbos terminados em SS, CH, SH, X e O, ou seja, se o verbo terminar com essas 4 variações, ou seja, eu acrescento o ES. Não somente acrescento o S, mas acrescento o ES, certo? Como exemplo, nós temos o verbo go, que fica goes, e o verbo wash, que fica washes. Vimos que o que terminou em O, eu acrescentei ES. E o que terminou em SH, eu acrescentei ES, certo? Então, e lembrando, mais uma vez, essa modificação no verbo só vai acontecer se a frase estiver com algum desses 3 pronomes citados acima. Outra exceção é se o verbo terminar em consoante mais Y, o que é que eu vou fazer? Retira o Y, ou seja, o Y sai da palavra e eu acrescento IES, certo? Outra exceção da nossa regra. Por exemplo, o verbo study. Study não terminou com o Y e antes do Y não é um D não é uma consoante. Então, o que é que eu faço? Retiro o Y e acrescento IES. Então, no verbo study, quando ele estiver conjugado na terceira pessoa do singular e estiver no simple present, ele vai ficar studies. Essa outra regra é só para vocês não confundirem. Verbos terminados em vogal mais Y, eu acrescento somente o S, certo? Aí vocês podiam até me perguntar, mas tia não disse que quando terminasse em Y, não tirava o Y e acrescentava o IES? Mas aí vocês têm que lembrar que tem que observar a letrinha que vem antes do Y. Se ela for uma consoante, realmente eu retiro o Y. Mas se essa letrinha for uma vogal, como esse exemplo aqui, play, não é uma vogal, então eu só faço acrescentar o S, certo? Então, essa aqui vocês irão também copiar no caderno, certo? Bota pause e copia também abaixo daquela primeira parte que vimos anteriormente, certo? É um assunto que vocês precisam ler e qualquer dúvida vocês têm que mandar mensagem, certo? Porque a gramática se torna um pouco difícil quando a gente vai colocar em prática. Agora vocês vão abrir o livro na página 32, onde está falando sobre o Simple Present to be third person, ou seja, eu mostrei para vocês o verbo to be no Simple Present, que é o presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, que é he, she e it.
vocês irão fazer a questão 2, 3 e 4, certo? Na questão 2, vocês irão completar as sentenças de acordo com a forma do verbo to be. Ou seja, vocês vão observar o que está perguntando e em seguida responder, certo? Na terceira questão, vocês irão marcar as questões de acordo com as respostas, certo? No lado da coluna está as perguntas e do outro lado está as respostas. Vocês irão associar essas duas colunas. E na quarta questão, vocês irão escrever as questões de acordo com as perguntas, certo? Eu vou colocar aqui no quadro a explicação dessa questão, ok? Essa questão 4, ela vai falar um pouquinho sobre perguntas e respostas, certo? E eu trago para vocês uma observação. Se as perguntas estiverem utilizando o verbo to be, vocês irão também responder de acordo com o verbo to be. Por exemplo, am I a student? Lembrando que frases interrogativas, o verbo to be, ele vem para o início da frase e no final da frase nós temos o ponto de interrogação, certo? Então, na pergunta am I a student, eu tenho duas possibilidades de respostas, que sim e que não, certo? Se eu responder que sim, ou seja, yes, o meu verbo to be, ele também vai aparecer na frase. Yes, I am. Certo? Ó, observam que eles estão utilizados na frase. E se minha resposta for não, ou seja, no, o verbo to be e o pronome também vão estar na minha resposta, porque na minha pergunta ele foi utilizado. Então, am I a student? Yes, I am. Am I a student? No, I am not. Certo? Então, é importante a observação desse verbo to be quando for uma pergunta. Porque se o verbo to be ele vier na pergunta, vocês vão responder de acordo com esse verbo to be também na pergunta, certo? E aqui eu trago esse advérbio, certo? Where, que ele é utilizado para perguntas sobre localização. Ou seja, ele tem um significado onde, certo? Então, na frase Where is Sofia? Where is Sofia? Eu estou perguntando onde está Sofia. Então, vocês têm que lembrar que quando a gente está falando sobre localização, seja de pessoas, seja de cidades, de estados, de animais, de objetos, onde eu esteja perguntando sobre localização, a pergunta vai ter que ser utilizada com o where e ele vai sempre estar no início da frase, certo? Então, por hoje é só isso. Na próxima aula, vou falar mais um pouco sobre essa gramática e qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa parte da nossa gramática, as atividades do livro, vocês mandam mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Não deixem as atividades acumular e manda a foto quando acabar de finalizar as atividades. Manda foto que eu vou estar colocando vocês na minha lista sobre a pontuação das atividades para a nossa nota, certo? É importante que não deixem acumular, façam as atividades e tirem todas as dúvidas, ok? Um cheiro e qualquer dúvida manda mensagem.